pessoal, sou o professor Kleber Jamal e nesta aula a gente vai falar sobre o tegumento dos animais. Qual é a área da biologia que estuda o tegumento? Seria a fisiologia, que estuda todo o funcionamento do corpo, do organismo. Então, aqui eu vou comentar sobre animais endotérmicos e ectotérmicos. Os endotérmicos seriam animais que eles possuem mecanismos metabólicos corporais que eles conseguem produzir calor e manter a temperatura corporal. No caso aqui dos animais seria aves e mamíferos, eles mantêm a temperatura corporal que vão lhe dar várias vantagens no meio ambiente e algumas desvantagens. Os animais ectotérmicos também foram chamados de pecilotérmicos. Eles não possuem mecanismo para manter a temperatura corporal. Então, eles vão ter, igual no caso do endotérmico, eles vão ter vantagens e desvantagens. Então, aqui, animais ectotérmicos, nós temos alguns exemplos: peixes, anfíbios e répteis. Então, no caso, a temperatura corporal é muito importante para o animal, dependendo da região que ele mora. Então, no caso aqui, temos aqui um gráfico de intensidade metabólica relacionado com a temperatura ambiente. Então, o gasto energético em relação ao consumo de oxigênio entre animais endotérmicos e ectotérmicos em relação à temperatura do ambiente. Então, dependendo o animal, a estratégia metabólica, a evolução desse organismo, ele vai se adaptar ou a ambientes frios ou ambientes quentes, que inclusive antigamente os endotérmicos eram chamados de animais de sangue quente e os ectotérmicos animais de sangue frio, devido à temperatura corporal. Então, o consumo aqui, no caso dos endotérmicos, no frio, como ele produz energia, ele tem que produzir calor para manter a temperatura corporal. Então, em locais mais frios do ambiente, o que acontece? Ele vai ter um consumo maior de oxigênio para produzir calor para manter a temperatura. E no caso dos ectotérmicos, quanto mais frio, menos energia, menos consumo de oxigênio ele acaba precisando. Por quê? À medida que a temperatura vai aumentando, a atividade metabólica, o organismo se movimenta mais, ele vai necessitar mais consumo de oxigênio. Então, dependendo da temperatura, o consumo de oxigênio dos endotérmicos e ectotérmicos, eles vão ficar próximos. Então, isso aí essas são duas estratégias dos animais para se manter no ambiente ou se adaptar ao ambiente. Então aqui, a gente vai observar aqui a taxa metabólica, seria outro critério. Então eu pego o peso do animal em gramas e o consumo de oxigênio em microlitros, seria gramas por hora. Então o que acontece? Por exemplo, um camundongo, um animal pequeno de 25 gramas, ele vai consumir mais ou menos por hora 1580 microlitros de oxigênio. Quer dizer, então o metabolismo dele é muito acelerado, porque o consumo dele é muito alto relacionado ao peso de 25 gramas. Um animal mais ou menos intermediário, um cão de 11.700 gramas, ele consome mais ou menos 380 microlitros de oxigênio por hora. Seria então um consumo intermediário. E um animal grande, um elefante de 3 toneladas e 800 quilos, o que seria? Ele teria um consumo menor de oxigênio. Então, quanto maior o peso corporal, a massa, a taxa metabólica, a intensidade metabólica, a taxa dele, o consumo de oxigênio seria menor. Então, se eu comparar um elefante de mais de 3 toneladas com um camundongo de 25 gramas, a gente pode observar que o consumo é muito diferente em relação ao peso. Então, seria proporcional. Aqui eu tenho, então, as principais funções do tegumento, que é muito importante dependendo do animal.
a principal função é proteção, principalmente contra desidratação, contra micro-organismos, invasores, animais que mantêm hidratação. No caso do anfíbio, ele mantém a pele úmida, então não é só para desidratação, para hidratação também, devido à respiração cutânea. Evita choques mecânicos, né, externos, recepção de estímulos. Nós, se observarmos aqui, nós temos vários neurônios sensoriais na pele, principalmente o que? O tato, né? O principal, o tato está na pele. Então, outra função seria o que? Manter a homeostase corporal. Se ela evita a desidratação ou ela deixa a pele, o corpo mais hidratado, mantém, por exemplo, a homeostase no caso de líquidos. Então aqui tem aqui uma figura, né? Eu fiz um esquema aqui para perceber, porque a pele, né, o tegumento, seria o que? Um órgão, um dos maiores órgãos do corpo. Então ele tem aqui a glândula sebácea, que serve para manter a hidratação da pele. Ela mantém a pele, ela seria resistente, né? Se ela ficar muito seca, ela pode trincar. Então a glândula sebácea ela mantém essa hidratação. Nós temos pelos que, dependendo do animal, o pelo ele vai ter várias funções, né? A principal é manter a temperatura corporal. Então aqui temos o folículo, temos o músculo, que é o eletor. Quando o pelo fica arrepiado, o que acontece? Para manter aquela temperatura corporal naquela região do tegumento. Então nós temos a epiderme, que no caso, por exemplo, dos mamíferos, seres humanos, nós temos queratina, que evita a perda excessiva de água. Então a epiderme é uma camada não tão grossa e o que acontece? Ela tem origem a ectoderme lá dos folhetos embrionários. Tem animais que têm a pele mais grossa. Se olhar, por exemplo, o caso dos répteis, não serve para ataque, a defesa. Eles têm animais que têm escamas por cima. Aves, ela tem a pele da ave, ela tem uma camadinha de ar para manter a temperatura, e ela tem o que? Os anexos, que seriam as penas, que ela é utilizada para quê? Para voo. Alguns animais, por exemplo, peixes, alguns insetos, algumas coisas, alguns animais, eles têm o quê? Diferenças para identificação sexual. Então, dependendo da coloração, ele identifica se é macho ou se é fêmea. No caso de alguns animais também, a pele, dependendo da cor, no caso, por exemplo, da coral falsa, ela consegue mimetizar a coral verdadeira. No caso, a falsa, só a cor do tegumento dela é igual, ela imita, né, a da coral verdadeira, mas só que ela não gasta energia para ter veneno. Mas os animais eles vão ficar meio com medo dela também, então vai servir como um mecanismo de defesa. Abaixo da epiderme nós temos a derme, que vamos ver vasos sanguíneos, temos alguns neurônios sensoriais, principalmente do tato. A gente percebe, por exemplo, choques mecânicos na pele, pressão, temperatura, calor, frio. Então essa parte a gente chama de derme. Logo abaixo da derme nós temos a hipoderme, que é muito importante, principalmente em mamíferos. Nós temos o que? Essa camada adiposa que ela auxilia ela segura, né, aquele calor, então ela auxilia ali para manter a temperatura corporal. Então, o que vocês devem saber? Pelas estruturas, né, quais são as funções, qual que é a importância então do tegumento? O tegumento é muito importante. Imagina um animal sem tegumento, ele não consegue, por exemplo, segurar os micro-organismos, não consegue segurar a temperatura, os fluidos corporais, né, que são muito importantes. Então, no caso, se a pele for muito fina, também ela tem problema, porque perde calor, perde. Então, dependendo do tipo de tegumento, o animal vai se adaptar a uma região. Então, é isso que acaba provocando a distribuição
ao longo do mundo, assim, do planeta. No caso, os répteis, anfíbios, esses animais, como eles são animais ectotérmicos, eles dependem da temperatura externa, então a distribuição geográfica dele ficam geralmente nos trópicos. Poucos répteis e anfíbios conseguem se adaptar aos climas subtropicais. Muito obrigado, espero que tenham gostado. Podem deixar algum comentário que eu vou responder posteriormente. Bom dia!